primeira igreja batista em Arraial do Cabo recebeu o Conexão Missionária, congresso da Junta de Missões Mundiais, que visa trazer o campo missionário até as igrejas locais. E tivemos participação de diversos ministérios, diversas igrejas. E tivemos a participação da Cia da Alegria. E eu trouxe aqui a Shirley e a Isabelle, que fazem parte desse ministério, e vão falar um pouquinho pra gente como que funciona a Cia da Alegria. Shirley, é um prazer ter você aqui, Isabelle também. Queria começar com você, Shirley, perguntando o que é a Cia da Alegria e como surgiu. Um prazer muito grande estar aqui e fazer parte desse projeto, né, o que aconteceu hoje, a Conexão Missionária. E a Cia da Alegria é um ministério missionário, evangelístico, que trabalha com... Hoje, a nossa visão é o reino. Não importa a idade, nós trabalhamos com todas as idades, levando a palavra de Deus, compartilhando o amor de Deus de uma forma inteligente, de uma forma criativa e de uma forma impactante. E o ministério ele nasceu há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu tive um sonho de Deus para a minha vida, e hoje esse sonho é compartilhado com um grupo de 15 pessoas, não é? E saímos por aí, um sonho de levar a palavra de Deus, o amor de Deus a todas as pessoas através da arte, né? Então nós trabalhamos assim e aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás, e Deus tem agido, tem trabalhado na nossa vida e estamos fazendo a obra missionária. Shirley, você é líder do ministério, né? Sim, sou a líder do ministério, fundadora e diretora do Ministério Cia da Alegria. E a Isabelle é participante, né? Isabelle, fala um pouquinho pra gente como que você decidiu participar da Cia, como que você conheceu? Bem, quando entrei na igreja, ela era lá da minha igreja, a PIB de Andrade Araújo, e eu já conhecia através de teatro, e não era exatamente esse ministério, mas depois que surgiu o sonho da tia Shirley para mim, ela se mudou e tal, e depois de 4 anos só que eu fui entrar na Cia da Alegria, mas eu entrei porque com 7 anos eu recebi um chamado de Deus para ser missionária na minha igreja. Eu assisti numa pregação de uma missionária que veio da África, e eu não quis ir para o culto infantil naquele dia, fiquei lá, não, vou assistir o culto hoje. Ao assistir o culto, aquela mensagem dela me impactou grandemente, e minha mãe orou por mim e passou esse tempo todo e nada do meu chamado se cumprir. Com 12 anos eu entrei na Cia da Alegria, a partir daí começou a se cumprir meu chamado, se aprimorar, e eu comecei a confirmar meu chamado na Cia da Alegria, tem 4 anos já. Que bom. E Shirley, fala um pouquinho pra gente, quais são os projetos da Cia, como que a Cia trabalha quando é convidada assim, vocês que se convidam para ir nas igrejas, falam com as igrejas que vocês querem participar, elas convidam, como que é feito os projetos? Fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho realizado pela Cia. Na verdade, nós não nos oferecemos. Graças a Deus, as pessoas têm conhecido a Cia através do contato ali em uma programação, sempre tem alguém de outras igrejas, de outros locais, de escolas também. A Cia da Alegria hoje está nas escolas, né, levando realmente a palavra de Deus, levando os conceitos morais, espirituais, tratando, porque a Cia da Alegria, a gente tem a visão de que o homem ele é um ser completo. Então a gente olha assim que a criança ela precisa, né, ser tratada de forma completa, corpo, alma e espírito. Então nós procuramos levar essa mensagem, tratando também da questão do relacionamento através das nossas peças, pantomimas, da música, né? Então a gente trabalha tudo isso. Esse é o nosso projeto. Então geralmente é sempre alguém que conhece ou pela internet, pelo Facebook, site, e vai indicando, e nós vamos assim, um comentando do outro. A gente sai de uma programação, já tem um convite para outra igreja. Então sempre foi assim. Quando nós começamos na rádio, só na rádio, né? E depois nós fomos fazendo algumas peças já criadas, como print na máquina do tempo, né? A turma do print na máquina do tempo. Só que aí não era uma peça nossa, então nós colocávamos assim: a Cia da Alegria apresenta print na máquina do tempo. Então isso aí, por isso nós fizemos mais ou menos no Rio de Janeiro umas 9 igrejas, sem parar. Era Jacarepaguá, Bangu, nós fizemos um trabalho assim. E daí então foram
os contatos. Depois nós viemos para a região dos Lagos, passamos um ano que adormecidos, Deus trabalhando, restaurando, e de repente nós começamos aqui na região dos Lagos em uma escola particular, por incrível que pareça, não foi uma igreja, mas foi um trabalho convidado de uma igreja, da primeira igreja batista em São Pedro, que nos convidou para estar à tarde nessa escola, falando de Jesus ali à comunidade. Nós fomos lá e daí só foi um ano. Deus falou assim, não, é só um pouquinho para trabalhar vocês, moldar, e Deus vem nos trazendo de uma outra forma. Vem nos trabalhando, vem colocando sonhos, ideias, criatividade, né? Então é assim que é o projeto A Ceia da Alegria. Hoje, como projeto, nós temos, além do trabalho dentro das igrejas, nas escolas também, com a arte, né, com a música, com o teatro, nós também temos o desejo de ampliar o nosso trabalho com a questão indo também para o social, né, abraçando essas crianças que usando, né, essas crianças que têm o seu tempo ocioso. Então queremos arrumar um meio de que nos aproximemos delas e ali a Ceia da Alegria possa desenvolver algum trabalho na questão da arte também, ensinando, né, através dos dons, dos talentos, a servir a Deus. Esse é um dos sonhos nossos, nós não paramos e queremos. Enquanto isso, nós vamos indo pelas igrejas, pelas escolas, em qualquer lugar, levando a palavra de Deus. Obrigada. Isabelle, ela falou da questão de diversas igrejas e vocês vieram aqui agora participar do Conexão Missionária. Fala para mim como é que foi a experiência de participar desse projeto aqui na Primeira Igreja Batista. Foi maravilhoso. Todos os projetos da Ceia da Alegria, todos os nossos eventos que a gente sai para fazer, alguma coisa a gente aprende. A gente sai para abençoar, mas acabamos sendo mais abençoados às vezes do que as próprias crianças. E hoje foi mais ou menos assim. Nós viemos aqui, a Tia Shirley apresentou uma oficina e com certeza vai aprendendo, a gente vai ensinando, vai aprendendo junto e a gente ouve coisas das crianças que nos faz crescer muito, igual hoje a gente fez o nosso Kids Games e tal. E no final a gente tinha que compartilhar tudo aquilo que a gente tinha feito, não desperdiçar água, compartilhar alimento. E no final a gente estava conversando, a criança falou, na minha sala tem um amiguinho pobre que não tem como levar lanche e eu vou compartilhar com ela agora o meu lanche, minha merenda. Então a gente aprende assim, dentro da Ceia da Alegria, a gente vê coisas e fica que lindo, a gente aprende muito mais com as crianças do que às vezes a gente sai para ensinar. Maravilhoso hoje. Shirley, vendo essa entrevista, algumas pessoas podem estar assim, poxa, eu tenho um chamado missionário com criança, eu gosto de trabalhar com criança, seria interessante participar. Para essa pessoa, como faz? É aberto? Outras pessoas podem participar? Como que é esse trabalho assim com as pessoas que gostariam de participar? Bom, hoje, no momento, o período que nós estamos passando, nós não estamos abrindo, por enquanto, né, o ministério, porque estamos renovando, nós estamos fazendo um trabalho dentro mesmo, com os próprios membros. Então, a princípio, nós achamos interessante parar, porque sempre que nós íamos em algum lugar, sempre tinha alguém que queria entrar. Então, o que nós queríamos, vamos dizer que a exigência não, que a pessoa tivesse, não sei bem a palavra exigência, mas uns critérios, né, da Ceia da Alegria seria 2 critérios. Primeiro, ter sua experiência de salvação. Você precisa ter sua convicção de salvação, ter Jesus realmente na sua vida. E depois você amar, ser apaixonado por missões, você se doar, independente, porque o Ministério da Ceia da Alegria não é um ministério que é de voluntários. Nós não somos remunerados, somos nós que investimos, né? Às vezes acontece uma igreja ou outra nos ajudar, né, com ofertas, até nos perguntam, então nós falamos, olha, você pode nos ajudar com oferta, né? E quanto? Fica de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Então somos nós mesmos que nos doamos. Então primeiro, você também, em segundo lugar, você também tem que se doar, né, para o campo, se dá disponibilidade, está disponível, porque quando Deus te chama, eu falo assim, cada ano, de um ano para o outro, eu falo assim, eu faço a nossa agenda. Então, quando alguém liga, fala, Senhor, esse é teu? Né, Senhor, tá chamando, eu vou botar aqui. Então, a pessoa precisa. Então, quem quer participar da Ceia da Alegria precisa
ter essa consciência, tem um chamado lá, eu tenho que ir, né? Porque nós não paramos, nós somos cada um de uma igreja. Eu sei que todas as igrejas têm um calendário a cumprir, mas uma vez que eu abracei o ministério, eu vesti a camisa, eu quero fazer parte da Cia da Alegria, então quando a Cia tem um chamado para um determinado lugar, então eu tenho que estar pronto, disponível para ir, né? Porque se a gente crê que a agenda é Deus que tem nos enviado, né? Tem nos chamado, porque é Ele que conhece os lugares e as necessidades, e nós queremos ir aonde Ele quer, então Ele que faz a nossa agenda e nós queremos estar prontos sempre a dizer sim. Porque todos nós também somos, uma coisa que nós exigimos dentro do ministério, que também sejam comprometidos com suas igrejas. Né? No dia que você não está na CIA, mas você precisa estar na sua igreja trabalhando, servindo ao Senhor, com evangelismo, com missões, com o que Deus te deu. Então é assim que funciona. Então você tem que ter sua experiência de salvação, ter certeza da sua salvação, convicção, ser um missionário, amar, apaixonado por missões e também amar as crianças, é lógico, né? Ter paciência, ter amor, porque tem lugares que você encontra crianças que às vezes está sujinho, mas você tem que abraçar ali com toda a sua paixão, entendeu? Você tem que agarrar, abraçar e ele sentir, porque de repente aquela criança nunca foi abraçada, mas sentir ali, né? Você dar um carinho e estar compartilhando ali, né, de Jesus ali para aquela criança, independente das condições dela. Obrigada, Shirley, que Deus abençoe o seu ministério, você também, Isabela, e toda a equipe da Cia da Alegria. Obrigada pela participação de vocês aqui. A gente fica por aqui. Paloma Furtado para RTS.